falando a respeito de mais um mar de lama para a história do Brasil, como você vem acompanhando intensamente a cobertura da reportagem CBN a respeito de mais uma barragem que se rompeu em Minas Gerais, causando uma tragédia, e de acordo inclusive com os sobreviventes, uma tragédia anunciada nesse desabamento, nesse rompimento dessa barragem em Brumadinho, na região do Córrego do Feijão. Eu converso agora, inclusive a pedido de muitos ouvintes, com o jornalista André Trigueiro, que há tantos anos comenta aqui com a gente a respeito dessa questão do meio ambiente. E o que chama atenção, André, te deixo meu boa tarde, é a respeito dessa fala de muitas pessoas a respeito de uma tragédia anunciada, de mais uma tragédia no Brasil. André Trigueiro, boa tarde. Boa tarde, Pétia, boa tarde, ouvinte. Acho correto que se diga isso, e a gente precisa entender que toda tragédia, ela não é normalmente determinada por uma única causa, existe uma combinação de fatores. Mariana e Brumadinho têm em comum não apenas o fato de ter a Vale como protagonista, responsável direto pelo que aconteceu, responsabilidade objetiva, usando a expressão do direito brasileiro, mas nós temos no Brasil um ambiente de negócios marcado por um marco regulatório frouxo, fiscalização ausente e processo de licenciamento sob suspeita, em vários casos envolvendo mineradoras. É preciso dar visibilidade ao relatório que foi divulgado no ano passado pela Agência Nacional de Águas sobre a situação das barragens no Brasil. São 24 mil barragens espalhadas por nosso país para múltiplos usos, o principal deles, estocagem de água para irrigação de lavouras. Tem criação de peixe, tem água estocada para dessedentação animal, e nós vamos ter no universo dessas 24 mil barragens, 42%, quase metade, clandestinas, piratas. Elas existem sem nenhuma outorga, sem nenhuma licença, sem nenhuma autorização. Pontos fora do radar. Nesse universo, nós vamos então entender, através do diagnóstico feito pela ANA, com informações repassadas por 31 órgãos encarregados da fiscalização dessas barragens. Tem 31 órgãos, parece muita coisa, mas faltam fiscais, como eu já disse. A gente tem 790 barragens de rejeitos de minério no Brasil. 790. Mais da metade, muito mais da metade, no estado de Minas Gerais. 450 barragens de rejeitos de minério no estado de Minas Gerais. E nós vamos ter, como disse, desses de fiscais que no próprio relatório se faz uma conta de chegada dizendo, se fosse para pegar os fiscais que temos hoje e determinássemos que eles fossem a campo, verificarem logo a situação de cada uma dessas 24 mil barragens espalhadas pelo Brasil, só seria possível verificar a situação de 3% delas a cada ano, o que significaria uma demora de 33 anos para que a gente tivesse o raio-x completo do que acontece hoje no Brasil. Então temos uma questão assim que é de ambiente onde esse gênero de negócio ocorre. E a minha perplexidade aqui entre nós, Petro e ouvintes, com o fato da Vale ser reincidente. A Vale é uma mineradora que construiu história, reputação e prestígio, são várias décadas, determinando, inclusive, parte da logística de integração de ferrovias, portos e lavras. A Vale é um verdete da história do Brasil. E, André, eu queria inclusive, aproveitando que você está falando a respeito da Vale e, claro, também da responsabilidade da empresa a respeito de mais esse, como dizem os nossos ouvintes aqui, desse crime ambiental, desse crime humano, eu quero mostrar para você a fala do líder comunitário da região do Córrego do Feijão, que foi, essa fala foi extraída pelo nosso repórter Kaique Oliveira. O
o Kaique Rocha, que conversa com o Luciano de Oliveira. O Luciano de Oliveira é o líder comunitário do Córrego do Feijão, e ele fala a respeito, inclusive, de um treinamento que foi feito na região para caso algum acidente ocorresse. Eu queria que você ouvisse essa fala, portanto, do Luciano de Oliveira. Só prevenção, porque essa barragem era uma barragem desativada, e sempre quando perguntando pela engenheira que é responsável pela barragem, ela falava com a gente que a barragem estava segura. Eu estive com ela essa semana, eu perguntei, e a nossa barragem, como que estava a barragem? Não, pode ficar tranquilo que está segura. Mas eu tenho relato de amigo meu que trabalha dentro da Vale, amigo meu, que semana passada estiveram no pé dessa mesma que estourou, foi querer falar e não pôde ser escutado, entendeu? Então era uma tragédia anunciada, a Vale não adianta falar que não estava sabendo. E aí, hein, André? Aí a situação fica mais difícil quando uma fala de um sobrevivente coloca essa questão ainda mais grave nas mãos da Vale. É uma enorme responsabilidade nossa determinar culpa sem provas, sem resultado de perícia ou inquérito. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que uma barragem de rejeitos é uma obra de engenharia, Petra. Obra de engenharia significa o uso dos recursos técnicos, dos recursos tecnológicos ao nosso alcance para construir, para realizar manutenções periódicas ou determinar reformas na estrutura. Uma empresa do porte da Vale tem 2 esqueletos no intervalo de pouco mais de 3 anos que não serão enterrados, porque isso fica marcado frontalmente, abalando o prestígio dos engenheiros, dos geólogos, do corpo técnico da Vale. Aí temos uma questão, e aí caberá a investigação pertinente. Mas desde 2014 não recebia rejeito, não estava operacional, recebeu um ok de uma empresa que fez a vistoria, uma empresa alemã que esteve ano passado, etc. Bom, então temos uma investigação ainda mais intensa na direção de quem deu ok para o funcionamento de uma barragem que rompeu sem chuva, porque ainda tem esse detalhe. Além de não estar operacional desde 2014, embora nós estejamos no verão, que é uma estação chuvosa, ao contrário do que houve em Mariana, que houve um erro de projeto na barragem que não permitiu o escoamento do excedente de água no período chuvoso. Não podemos atribuir, portanto, a Brumadinho, a essa unidade da Vale, nem o fato dela estar crescendo, ter mais rejeitos e, eventualmente, o peso, o volume determinaram problemas na estrutura, nem a chuva, que agrava esse problema da densidade, do peso, da pressão dentro desse reservatório. Tem algo errado aí. E aí a gente tem que investigar e tem que chegar às conclusões urgentemente, porque temos uma sincronicidade interessante, Pétria. Essa tragédia, e ela é avassaladora pelo número de vítimas que pode, se nós não tivermos os desaparecidos devidamente encontrados, identificados, é uma tragédia de grandíssimas proporções. Inclusive, só para te dar um número, André, nessa coletiva que nós tivemos agora com autoridades, com os ministros, o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, o Bento Albuquerque, de Minas e Energia, e o ministro Gustavo Canuto, o ministro do Desenvolvimento Regional, foi dado a informação de que, do ponto de vista ambiental, dessa tragédia ambiental, ela corresponde aproximadamente a 20% do que aconteceu em Fundão, em Mariana. Porém, a tragédia humana de vítimas pode ser muito maior do que essa tragédia que deixou o Brasil o mundo de boca aberta em relação a Mariana. Ou seja, pode ser ainda uma tragédia muito maior desse ponto de vista humano. Acho traiçoeira esse percentual de 20%, porque minimiza, sem que isso mereça ser minimizado. A gente não pode comparar nada com o que houve em Mariana, porque o que aconteceu ali foi uma tsunami de lama que destruiu uma bacia hidrográfica inteira e o litoral capixaba na altura de Linhares. Nada se compara a isso. Foi a maior tragédia do resíduo de minério da história. Então, dizer que foi apenas 20%, eu não caio nessa.
Esse número não me diz nada. Foi uma tragédia enorme. Aquela lama causou um enorme... Eu vou até me abster de comentar a dimensão dolorosa do ponto de vista emocional. Eu nem consigo imaginar isso, o que seria o número de mortos, 3, 4 centenas de pessoas. Deus queira que não seja isso. Agora, será um enorme prejuízo para as famílias, para a bacia, para quem vive daquela água, para quem tinha algum empreendimento na área afetada. É gravíssimo. Não vamos reduzir a 20%. É gravíssimo. Agora, tem uma questão importante. O lobby da mineração no Brasil tem voz e vez. A Vale determina muito da voz e vez da mineração no Brasil. A Vale foi, durante muitos anos, uma grande financiadora de campanha de vários políticos importantes do Brasil, até candidatos à presidência. A Vale indica quem vai participar de cargos importantes na área da mineração no Ministério de Minas e Energia. A Vale indica ou participa de parte do processo decisório que envolve quem vai compor a Agência Nacional de Mineração. Então nós temos aqui uma fragilidade nos sistemas de aferição da situação de cada barragem que não é obra do acaso. É um absurdo. Uma das reportagens, a gente vai ter que confirmar isso, parece que em Brumadinho houve a instalação de uma sirene de alerta em dezembro do ano passado, que na hora H não teria funcionado. Sirene que não foi instalada em Mariana porque o setor de mineração achou que era custo extra. Nós temos outra questão que é muito grave. Eu já ouvi isso de mais de um geólogo ligado à consultoria que presta serviço para algumas dessas mineradoras. Esse reservatório de rejeito, ele não dá nenhum lucro. Ele é a lixeira das mineradoras a céu aberto. Portanto, não interessa investir nisso daí. O que significa investir? Nós não usamos no Brasil hoje, foi o que as minhas fontes reportaram a mim, isso obviamente merece ser investigado e checado, mas são fontes que eu reputo credibilidade, por isso que eu estou tendo a responsabilidade de falar com você e com os ouvintes da CBN. Claro. Nós temos no Brasil uma situação que é a seguinte, eu estou falando de mineradoras em geral. Como é que se constrói uma barragem de rejeito? Você vai ter lá uma camada de argila compacta, vai usar um pouquinho de pedra e depois você usa o próprio rejeito, essa lama, para ir compondo aquele muro de contenção, que é a própria barragem. Se você vai elevando o número, a quantidade em toneladas de rejeito dentro do reservatório, você vai fazendo o processo que eles chamam de alteamento. Você vai elevando o paredão usando o próprio rejeito. Qual é a intenção do ponto de vista técnico? Permitir a permeabilidade do reservatório. Quando chover, a água não pode fazer pressão, tem que sangrar, você tem que escoar, tem que ter drenagem. Muito bem. Não temos na legislação a obrigatoriedade das mineradoras usarem os métodos mais sofisticados e modernos de aferição de risco. Por exemplo, existe um aparelho de um nome complexo que determina uma espécie de ressonância magnética, vamos dizer, de toda a estrutura dessas barragens. As mineradoras têm que contratar uma empresa especializada que permita o uso desse equipamento para produzir um laudo bem detalhado. Qual é a vantagem desse equipamento? Às vezes você não viu ainda a infiltração, ela não apareceu, ela não brotou das entranhas da contenção, da barragem, mas ela já está carcomendo a estrutura por dentro. Isso não é visível. Então você tem equipamentos que conseguem detectar, Pepe, é isso. Como a gente, quando vai fazer uma ressonância, você está de boa, está com a saúde ótima, a ressonância vai apresentar lá um probleminha, que você vai resolver, embora seja assintomático. É a mesma coisa. Então a gente tem uma leniência, uma permissividade inexplicáveis no país que tem 24 mil barragens e é palco da maior tragédia da história envolvendo vazamento de rejeito. É um absurdo. E eu fui checar também a informação de que no ano passado, isso foi amplamente noticiado, em agosto do ano passado, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais rejeitou uma proposta que elevava o sarrafo, o nível de exigência,
para a construção de novas barragens de rejeitos de minério no estado de Minas Gerais. Entre as medidas, por exemplo, não permitindo a construção de novas barragens próximas de áreas habitadas, para evitar tragédias. O que aconteceu com o projeto, Pétria? Foi rejeitado. Como é que a gente explica isso no Brasil? E nós estamos, como disse, num momento interessante. Nós temos um novo governador de Minas Gerais e nós temos um novo presidente da República. O presidente Jair Bolsonaro se elegeu prometendo a expansão das atividades de mineração, o que pode ser uma boa ideia, gerando divisas, emprego, renda, pode ser uma boa. Entretanto, concomitantemente, o presidente também quase não, a intenção dele era não haver um Ministério do Meio Ambiente, critica o IBAMA por ser indústria de multa e defende a flexibilização da legislação ambiental. Aí temos uma questão, é uma sincronicidade boa. Na largada, e talvez ele veja agora, não, André? Talvez ele veja agora o nosso presidente eleito, o nosso presidente Jair Bolsonaro, a importância dessa reflexão ambiental e a dimensão justamente disso num país como o Brasil. Torço por isso. Ontem tive o cuidado de checar o número que eu já tinha registro, e esse número está confirmado. Peguemos apenas o exemplo do IBAMA, muito criticado, por demora no licenciamento, o empreendedor, o empresário chega, pede licença, às vezes demora 5 anos, às vezes demora mais, um pouco menos. A queixa é legítima. Qual é a causa da demora? Muito bem. Nós temos hoje um déficit de fiscais no IBAMA, de servidores, não apenas fiscais, de 1.860 pessoas. Eu vou repetir o número. O IBAMA, que é o braço do governo federal responsável pelo licenciamento e fiscalização na área ambiental, hoje no Brasil, por falta de concursos, não há novos concursos públicos, tem um déficit de vagas da ordem de 1.860 servidores. Então, é complicado cobrar de quem não está em condições de oferecer. Então, se a gente quer licenciamento rápido, se a gente quer presteza na oferta de um serviço que se torna importante num país continental como o Brasil, a gente precisa ter a noção para que serve um órgão ambiental, que tipo de cuidado ele deve ter na sua ação, nas suas operações, mas quando a gente bate no órgão ambiental por princípio, corre o risco de desidratar uma área que está desprotegida. E aí, outras ideias que surgem por aí, por exemplo, o setor privado já há algum tempo tem defendido, alguns setores da economia defendem isso com muita veemência, que não haja mais licenciamento do Estado, que o próprio empreendedor se autolicencie, é o chamado autolicenciamento. Bom, para algumas atividades, Pedro, eu confesso a você, não vejo nenhum problema. Atividades menores, que você possa desburocratizar ao extremo, permite que o empreendedor faça ele mesmo o licenciamento conhecendo as regras do jogo e afirme com registro em cartório, carimbo, bota a assinatura de alguém. Eu, ciente das leis ambientais, afirmo que estou absolutamente quite. Qualquer problema que aconteça, a responsabilidade é minha. Não sou contra autolicenciamento para alguns setores da economia, não. Mas para vários outros, entre os quais mineração, eu acho que a gente não tem hoje maturidade ética de empresas importantes que não me dariam a menor segurança se tivessem elas próprias a responsabilidade de dizerem o que lhes convém à margem de um acompanhamento do Estado. André Trigueiro, diante de mais uma tragédia, te agradeço aqui a análise, nos ajudando a entender o poço de lama, na verdade, que a gente vive nesse sentido, para permitir que mais uma tragédia dessa acontecesse. A gente continua, segue falando sobre isso e claro que qualquer novidade eu volto a te acionar e você gentilmente, te agradeço a gentileza de nos atender nesse sábado, cheio de trabalho aí para apurar. Muito obrigada, André. Que Deus proteja as comunidades brasileiras que estão no raio de ação dessas barragens. Obrigado, Pedro. Até uma próxima. André Trigueiro, que segue, inclusive, na Globo News, com toda essa cobertura, com essa análise, com essa reflexão a respeito de mais uma tragédia no Brasil. Agora é 1h30, repórter CBN. Repórter CBN.
sábado, 26 de janeiro de 2019. Um ônibus foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na região próxima à barragem rompida da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais. Todos os que estavam no coletivo eram funcionários da empresa e morreram, segundo o tenente Pedro Ayara, porta-voz dos bombeiros. Como o local é de difícil acesso, o Corpo de Bombeiros precisa de um maquinário especial para acessar a estrutura e retirar os corpos. Até o momento, 9 mortes já foram confirmadas. A agência de avaliação de risco, Standard & Poor's, colocou os ratings da Vale em observação para possível rebaixamento. A decisão foi tomada por causa dos riscos contingenciais que a companhia enfrentará após o rompimento da barragem com rejeitos de mineração em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A tragédia deixou ao menos 9 mortos e mais de 350 desaparecidos. O apresentador de TV e deputado estadual fluminense Wagner Montes, do PRB, morreu neste sábado aos 64 anos. Ele estava internado há 2 dias para tratamento de uma infecção urinária. Montes tinha sido eleito deputado federal pelo Rio para a próxima legislatura. Em novembro de 2018, ele já havia sofrido um infarto. Em Paris, morreu aos 86 anos o pianista, maestro e compositor francês Michel Legrand. A informação foi confirmada pelo empresário dele, mas a causa da morte não foi revelada. Ao longo da carreira, Legrand ganhou 3 prêmios no Oscar e 5 no Grammy. No horário de Brasília, 1h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Revista CBN.